Eu deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos são proibidos na plataforma. Se possui qualquer tipo de vício, o recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Qual foi o maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu me reservo o direito de ficar calada. Vamos supor, seus filhos, suas filhas. Quando tem 18 anos, você seria capaz de identificar que tem um problema de vício ou o próprio jogo em si vicia? Não sei. Bom, possivelmente vocês já viram que saiu a CPI das bets e que influencers famosos como Gina Fonseca, Rico Melquiades foram prestar seu depoimento, foram na audiência. E como esse canal é de opinião, é sobre minha opinião e possivelmente pode ser a sua, eu vou deixar a minha visão sobre esse caso. E também o Brasil tem os políticos que merecem, porque através dessa CPI você vai entender que o brasileiro praticamente vive como que eu posso dizer, numa novela, num teatro, sabe? Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E se possível, deixa um valeu demais para apoiar aqui o canal e também hype muito o vídeo para chegar no maior alcance de pessoas. Então, chega de enrolação e vamos lá. Já deixando de antemão, que essa é a minha opinião pessoal, e eu tenho uma visão sobre apostas que pode ser diferente da sua. Então vamos começar. Tipo assim, a Virgínia, que praticamente foi o que mais estourou, ela disse que tem que jogar com responsabilidade, que pode ganhar ou perder, isso e aquilo. Mas a gente sabe muito bem que não é bem assim. Ela, né, se vocês já viram a CPI, eu vou deixar alguns trechos, que ela disse que não sabe que aquela conta que ela, né, faz a propagação, faz a propaganda, que é uma conta demo, que você sabe muito bem que a conta demo não é a conta real. O dinheiro que tá ali não é dinheiro real. É uma conta como fosse uma espécie de simulação, né? Que você coloca aqui, praticamente o sistema, o programa, vai sempre fazer você ganhar, porque é uma conta demo, é uma conta que os próprios desenvolvedores criaram para meio que atrair, fazer uma isca para as pessoas apostarem. Porque, querendo ou não, principalmente aqui no Brasil, a gente vê uma realidade que a gente vê as outras pessoas crescendo na vida, tendo coisas que a gente sempre almejou, e, querendo ou não, a gente começa a projetar nossa vida naquela pessoa. Mas por que ela conseguiu? Por exemplo, que nem no caso dela, se ela posta muitos stories, muitos vídeos explicando que ela conseguiu ganhar X isso em um dia, que nem tem gente que posta, né, em stories, faz vídeo que ganhou tipo 5 mil reais em um dia. Cara, quem ganha 5 mil reais em um dia? Você trabalhando 5 meses ganhando salário mínimo, você consegue ganhar 5 mil, mas aí você ganha em um dia 5 mil reais. Aí aquela pessoa vai na ilusão. É que nem cassino, jogos de aposta nos Estados Unidos, Las Vegas. É como fosse uma isca de uma recompensa alta em baixo tempo, sabe? Tipo, excesso de dopamina toda hora. Que nem você ganha uma vez, você sempre quer ganhar. E se você não tiver cabeça, mesmo a pessoa tendo cabeça, vai naquela ilusão de apostar, apostar, apostar. A pessoa projeta as conquistas da outra pessoa pra ela. Todo mundo chocado que eu estou viciada no jogo em si. Galera, meu momento chegou. Por quê? Pro Zé Felipe. Zé Felipe foi, começou a jogar, aí divulgou o Esporte da Sorte. Eu falei assim, velho, vou entrar também, né? Pronto, nunca mais consegui sair. Cara, se ela conseguiu ganhar 5 mil reais em um dia, por que eu não vou apostar? Aí sempre tem um chamariz, por exemplo assim, se você fazer um depósito de 100 reais, você ganha um bônus de 50 reais, você vai receber isso, vai receber aquilo. Eu já entrei em sites de apostas esportivas, como eu gosto de futebol, gosto de ver, e não é bem assim que funciona. Por exemplo, em determinadas casas de aposta, beleza, você deposita 50 reais, só que para você sacar o seu dinheiro, você tem que ter pelo menos um limite mínimo tipo de 150 reais de jogos que você ganhou. Por exemplo, assim, se você perdeu, sei lá, você apostou você colocou na banca 50 reais, tá? No seu saldo. Você faz uma aposta de 10 reais e você perde. Perdi. Eu quero sacar. Você não consegue sacar, porque você tem que ter um limite de jogos que você ganhou. Não é que você pode depositar mais dinheiro e você saca. Não, você tem que ter um limite de jogos que você ganhou
pra assim depois depositar. Aí sempre tem aquela ilusão. Então, como tem esse limite, eu vou ficar apostando até ganhar. E nisso você vai torrando todo o seu dinheiro. Você vai apostando mais dinheiro para tentar recuperar. Às vezes você recupera, você quer ganhar mais, isso, aquilo, vai gerando uma bola de neve. E querendo ou não, mano, o público em geral é muito cego, cara. A maioria das pessoas defende ela de unha e dente, que eu não tenho nada contra a Virgínia. Cada um tem suas escolhas. Ela tem um mérito dela, que ela conquistou tudo que ela conquistou. Mas no caso das bets, né, das apostas, ela disse que também ela fez, né, propaganda, assim, entre aspas, de bets que eram regulamentadas. Mas até um certo tempo que ela fez as bets, não era regulamentado no Brasil. Era tipo assim, era proibida aqui. Não era proibida assim no Brasil, era proibido ter movimentação aqui no Brasil. Por isso que a maioria das sedes dessas bets estão em algumas ilhas, né, paradisíacas, umas ilhas fora aqui do Brasil, até em contas da Suíça. Por quê? Você sabe muito bem que o governo brasileiro tem que pegar um pouquinho, né, do que você arrecada, senão não é o Brasil, né? Aí nisso, ela vende, que nem vocês possivelmente já leram livros, se vocês não leram, leiam livros, que nem o Poder e Manipulação, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que nem uma frase em um livro que sempre me impactou mesmo, foi: só existe uma coisa que você consegue fazer com que a pessoa faça tudo o que você quer. É dando aquilo que ela deseja. Independentemente do que for. Prestígio, fama, dinheiro, notoriedade, reconhecimento. Só existe uma coisa que você consegue. É dando aquilo que a pessoa deseja. Se ela promete, se a pessoa promete fazendo essas propagandas que você ganha X depositando isso, você consegue ganhar um bônus disso, aquilo, é a mesma coisa, tipo assim, a pessoa tem problemas, tem isso aqui, não tem, tá deprê, você sabe o quê? Aí chega uma pessoa com uma carreira de farinha, você sabe muito bem, a pessoa chega e fala assim, isso daqui você não pode usar, mas você que decide ou não. A pessoa fica naquela margem de, se você for usar, se você for cheirar, só cheira um pouquinho, mas use com responsabilidade. É a mesma coisa que essas pessoas que fazem propaganda de bets jogam para o seu público. Que nem é uma isca muito fácil de atrair, porque o público em geral dessas pessoas são pessoas simples, são pessoas humildes, são pessoas trabalhadoras, que sempre buscam, que nem praticamente todos os brasileiros buscam ter uma melhor condição financeira, dar o melhor para a família. E se a pessoa tá mostrando para você que você consegue tirar X em um dia, cara, a pessoa vai depositar dinheiro, vai depositar aquilo que não tem para um joguinho aí que vocês sabem que o jogo é programado para a pessoa sempre perder. Você pode ganhar raramente, mas sempre vai ser programado para você perder. Até porque, qual que seria a lógica das casas de apostas se sempre os ganhadores ganhar, que nem se cada pessoa ganhar R$ 4.000, o cara em um dia já quebra já a banca da bet. Então o programa foi programado para você perder. Independentemente se quanto dinheiro você colocar, R$1, R$10, 20, 50, 100 mil reais. Tem vídeos de pessoas, tem relatos de pessoas que venderam casas, venderam terreno. Mano, se endividaram tanto, 100 mil, 200 mil, que a pessoa até foi de arrasta pra cima por conta disso. E é fácil você falar, mas cada um tem sua consciência. Cara, mas você sabe que esses jogos dá vício pra pessoa. Você tem a consciência, cara, você não é inocente. Não é só a Virgínia que fez isso, tem várias aqui no YouTube. Eu não julgo ninguém, cara. Essa é a minha visão, eu tenho a minha opinião própria. Se amanhã ou depois, por exemplo, até se quando eu começar a ganhar mais autoridade, ganhar mais visualização, ganhar mais valor, se qualquer empresa falar para mim divulgar alguma coisa, eu vou usar, né, o produto, etc, ou o curso, etc, que for, e eu vou, se for do meu agrado, e se eu acredito que aquilo vai proporcionar uma qualidade maior da vida das pessoas, vai melhorar a vida das pessoas, eu vou fazer a divulgação. Mas se aquilo não for da minha ídola, não for do meu caráter, eu não vou divulgar. E essas pessoas, cara, rola milhões de reais por trás disso. Tanto é que ela não fala quanto foi o máximo que ela ganhou. Qual foi o maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu me reservo no direito de ficar calada. Cara, rola muita grana. E querendo ou não, ela disse uma coisa que é verdade. Ela tá dizendo, se for protocolado, se for feita uma lei que proíbe, ela vai concordar. Porque a partir do momento que ela tá fazendo essa CPI dos influencers que fizeram isso, mas as bets já estão regulamentadas. Agora eles querem comprar uma coisa que estão fazendo de errado, sabe? Vocês estavam comentando aí, eu quero dar minha opinião sobre. Se realmente faz tão mal para a população, proíbe tudo.
Por que está regulamentando? Eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de aposta que não estão regulamentadas. E eu recebo muita oportunidade, muitas propostas para fazer. Então, assim, tem as regulamentadas, que estão dentro da lei, e é o que eu faço. Mas eu acho, e se for decidido por vocês que tem que acabar, eu concordo que tem que acabar. Não, mano, o Brasil é assim, cara, se você tá ganhando dinheiro e não tá vendo no bolso deles, eles vão dar um jeito de começar a entrar no bolso, se é que vocês me entendem. E nisso eu concordo com elas. Se eles estão regulamentando as bets e amanhã depois eles querem acabar com as bets, ela apoia, normal. Tanto é que ela não tá errada nessa parte. Se eles querem regulamentar, então regulamenta, então não condena, não julga as pessoas que estão fazendo. Se tá na lei, né, que nem aqueles versículos, né, dá de César que é de César, segue as leis humanas, se são isso que eles estão protocolando, beleza. Mas se não for porque eles estão querendo, estão sendo hipócritas agora, entende? E detalhe, né, não é só essa questão de jogos, desses influencers, até também dessas bets esportivas, que também, né, se for levar em consideração, tem que acabar com tudo, que nem ela disse, que ela concorda, então tem que acabar com bets esportivas. Que nem os jogos de futebol tem bets como propaganda na camisa do jogador, então tem que acabar com tudo, mas não vai acabar, cara. Porque gera muita grana, gente, é muita grana. Tem muita coisa envolvida que eu não vou falar porque não tenho advogado. Mas vocês sabem muito bem que rola. E vai na consciência de cada um, cara. E divulgar. Eu não divulgaria. Eu tenho essa consciência que eu não divulgaria, independentemente do dinheiro. Se for o dinheiro que eu preciso, mas, cara, vai custar o meu público, vai custar a minha audiência, porque não está nada você se vender por um X valor e amanhã ou depois você acabar com a sua reputação, acabar com a sua carreira, sabe? Tem muita gente que fez que não aconteceu nada, mas vai na consciência de cada um. Eu conheço vários, né, youtubers que fizeram, que continuam nativos aí, e muita gente se esqueceu o que eles fizeram, isso, aquilo, mas vai de cada um. E também, voltando um pouco a Virgínia, vocês notaram que até o tipo de vestimento dela meio que condiz com uma pessoa simples, uma pessoa de família. Eu recomendo o livro seu também, se vocês não leram, que o corpo fala. Até no modo como você se veste, até do seu comportamento, como você fala, do jeito que você se comporta, você ganha meio que um escudo, assim, de uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que, né, tá fazendo isso porque acreditava ser o bem. E, cara, sempre é assim, cara. Se vocês viram vídeos de pessoas que quando acontece alguma coisa que elas fizeram de errado, vai com uma camisa branca, vai com fundo branco, um fundo meio escuro, um ar meio que de pessoa humilde, fala assim, quem me conhece sabe. Tipicamente acontece isso. E, cara, é meio complicado a gente defender essas pessoas que fizeram isso, porque, querendo ou não, elas usufruíram dos sonhos das outras pessoas. Elas venderam um sonho para as pessoas que necessitavam. Porque se você vende uma coisa e você promete algo e não cumpre, a pessoa fica desiludida, acaba com a vida da pessoa. E é muito fácil ela falar que só jogue com responsabilidade se você tiver 18 anos, isso e aquilo. Mas a pessoa que tem 18 anos, ela tem maturidade mental pra saber que ela tá viciada ou não? Cara, é a mesma coisa que você... eu falo assim, eu tô oferecendo isso pra você, se você usa com responsabilidade, tá? Se você viciar, não use. É a mesma coisa, colocar uma farinha aqui, assim, você tem 18 anos, você tem responsabilidade com seus atos, mas você pode experimentar, mas não vicie. Se você viciar, você para. É a mesma coisa. Porque jogo é um vício, cara. É vício. Você joga uma vez, você sempre quer ganhar. E aí é fácil falar, mas aquilo que eu fiz é de verdade. A minha conta não é de verdade. É uma conta demo, é uma conta falsa. É dinheiro falso. Não é um dinheiro real que é investido. Pode até ter um dinheiro, mas já é programado para você vencer. Porque aquela conta já foi programada. Mas aí as outras contas das outras pessoas que você colocar até seu link, você ganha sim pela perda que a pessoa tiver. Que até reportagens que mostraram contratos desse tipo de influencer que pode receber adiantamentos milionários e comissões sobre as perdas dos seguidores. Por exemplo, no caso da Virgínia, a revista Piauí revelou que ela teria recebido 50 milhões em adiantamento e 30% sobre as perdas dos apostadores que usassem seu link. Depois ela assinou outro contrato de 29 milhões anuais com a Blaze, mantendo o mesmo modelo de pagamento. Aí eu te pergunto, a pessoa é inocente, a pessoa faz um teatro que ela é uma pessoa humilde, que ela é uma pessoa simples, que ela é uma pessoa de família, é uma mãe de família, tem isso e aquilo. Aí vai ter a opinião de cada um, não é mesmo?
E até na questão dos políticos, mano, a gente viu os políticos quando tava fazendo a diligência sobre ela, isso e aquilo, que teve político que tirou foto com ela, que teve político que deu risada das coisas que ela fazia. A seriedade do Brasil, mano, da política, mano, cara, coisas assim que acontecem como a CPI, que é algo sério, cara, na hora que vamos ver, ninguém leva a sério, cara. É que nem aquela frase, a justiça tem um peso para certos tipos de grupo. Sempre vai pesar para um lado. Vocês viram que um playboy, filhinho de papai, atropela uma pessoa e mata, fica por assim mesmo, aí um entregador, que nem do Ivanildo, que ele na época, né, da pandemia, você sabe o quê? O Ivanildo era um motoboy que levava e trazia cheque sem saber o que estava escrito neles. E nisso, ele foi ameaçado de prisão, quebrado o sigilo telefônico dele, aconteceu inúmeras coisas com ele. E também, em determinado ponto, ele olhou para o advogado, né, desespero, e ele começou a chorar e falou que ele era semi-analfabeto e não sabia dizer o que estava escrito naqueles papéis. Sabe, a gente vê que o Brasil Cara, se você tem esse daqui, você sabe muito bem, você sempre vai conseguir se safar, mano, independentemente do que for, que você fez, sabe? Aí uma pessoa que desviou bilhões, milhões de contas públicas de dinheiro do povo, não acontece nada, cara. A pessoa que fez isso e aquilo, porque tem dinheiro, a pessoa sai pela porta da frente da delegacia. Aí a outra pessoa fica anos e anos preso, acaba com a vida da pessoa e fica por assim mesmo. E assim vai seguindo o Brasil como sempre foi. Mas enfim, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, ou até mesmo como a minha, deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima.